Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de setembro de 2025 do Rede Brasil Shopping, o famoso FIHGBS 11. Vamos direto aos pontos que importam. Então a grande pergunta é essa, né? Por onde a gente começa a analisar um fundo desse tamanho? Bom, a gente vai olhar juntos as métricas essenciais que mostram a verdadeira saúde e estratégia por trás de um dos maiores fundos de shoppings do Brasil. E para começar, vamos ter uma noção da escala. A gente está falando de um fundo com valor de mercado de 2,6 bilhões de reais. É, sem dúvida, um peso pesado do setor. Certo, o fundo é grande. Mas e o desempenho na prática? Vamos checar os sinais vitais dele, começando por aquele que é, talvez, o mais crucial de todos para um shopping. E esse indicador é o de vendas nas mesmas lojas, o SSS. Pensa nele como se fosse o batimento cardíaco dos shoppings. Se os lojistas estão vendendo mais, o aluguel que o fundo recebe fica mais seguro. E para o lojista, o custo de ocupação dele diminui, o que é excelente para a saúde financeira de todo mundo. E olha só que interessante o que esse gráfico mostra. As vendas do portfólio não só cresceram, como superaram a média nacional dos shoppings. Isso é um sinal bem positivo. O número exato é esse aqui, um crescimento de 7,4% nas vendas por metro quadrado, se a gente comparar com o mesmo mês do ano anterior. É um sinal muito forte de aquecimento e de uma ótima performance. Agora vamos para o próximo sinal vital, a taxa de vacância. Ou seja, qual o tamanho do espaço que está vazio sem gerar receita. É aquele número que todo gestor de fundo quer ver o mais próximo de zero possível. E aqui a gente vê mais uma tendência muito positiva. A gestão do fundo parece ter sido bem eficiente em preencher os espaços vagos, o que fez a vacância geral diminuir. O fundo fechou o mês com uma vacância de só 5,1%. Para a gente ter uma ideia, um ano atrás esse número era de 6,2%. Essa queda, que pode parecer pequena, na verdade significa mais receita de aluguel e um portfólio mais forte, mais resiliente. Mas a gente sabe que números contam só uma parte da história, né? Um fundo de shoppings é feito de shoppings. Então, bora dar uma espiada nos ativos de verdade que fazem parte desse portfólio. E a primeira coisa que salta aos olhos é a concentração. Olha só, 85% dos ativos estão no estado de São Paulo. Essa é uma informação super importante, porque expõe o fundo tanto às vantagens quanto aos riscos da economia paulista. Um ótimo exemplo da qualidade dos ativos é o Mooca Plaza Shopping. A chegada recente de uma marca de peso como a Sephora não acontece por acaso, sabe? É um movimento estratégico para qualificar ainda mais o mix de lojas, atrair mais gente e manter a dominância do shopping na região. Já no West Plaza, a gente vê que a gestão não está parada, pelo contrário. Grandes reformas, como na praça de alimentação e a criação de um polo gastronômico novinho, mostram um reinvestimento claro para manter o ativo sempre moderno, competitivo e atrativo. Então, ok, a gente viu a gestão do dia a dia, a operação. Mas e a visão estratégica? Qual é a cabeça do gestor por trás do fundo? Uma venda que aconteceu recentemente nos dá uma pista excelente de como eles pensam. Essa fala do gestor é muito reveladora. Eles venderam 10% do Shopping Jardim Sul. Mas a sacada aqui é que o objetivo não era só fazer caixa. Era trazer um parceiro estratégico de peso para o jogo. Alguém que também fosse dono para alinhar os interesses. E essa jogada foi um sucesso em 3 frentes. Primeiro, gerou um lucro direto para os cotistas. Segundo, trouxe uma parceria poderosa para longo prazo com a Ancar e Van Hoey. E terceiro, como um bônus, ainda provou que o ativo valia mais do que estava registrado no papel. Uma jogada de mestre. Certo, depois de toda essa análise, o que os números finais nos dizem? É a hora da verdade, de juntar todas as peças. Essa tabela resume bem os indicadores financeiros, mas o número que realmente chama a atenção aqui é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Com um valor de 0,94, ele basicamente nos diz que o mercado está vendendo as cotas do fundo com um tipo de desconto em relação ao valor teórico dos seus imóveis. É como se fosse possível comprar R$ 1 em ativos pagando apenas 94 centavos. Então, resumindo a história, de um lado, a gente tem um fundo com uma saúde operacional muito boa, forte e com uma gestão que claramente trabalha para valorizar os imóveis. Do outro, o principal ponto de atenção é aquela concentração alta em São Paulo, o que pode ser tanto uma força quanto uma vulnerabilidade. Isso tudo nos leva à reflexão final. Tendo na mão um portfólio de qualidade, uma gestão que sabe criar valor
e um mercado que parece estar vendendo as cotas com desconto, fica a pergunta no ar. Será que o HGBS11 está preparado não apenas para crescer, mas talvez para superar as expectativas?